volta. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. Primeira Epístola de João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, algumas versões dizem a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga aleluia. Essa é a palavra do nosso Deus para nós nessa noite. Eu tenho percebido algo curioso nas últimas 3 semanas, no que concerne ao tempo que nós dedicamos no nosso culto à ministração da palavra de Deus. Há mais ou menos 3 ou 4 semanas, Deus tem trabalhado sempre com um tema para a semana. Em geral, alguém prega de manhã uma mensagem, alguém prega uma mensagem diferente à noite. Muitas vezes eu prego de manhã e de noite mensagens diferentes. Mas nas últimas 3, 4 semanas eu tenho percebido Deus nos dirigindo com uma única mensagem a cada semana que passa. E isso é muito bom, porque isso enfatiza a vontade de Deus para nós como comunidade de fé. Obviamente a vontade de Deus para nós, ela não é exclusivamente para nós, mas para todo o povo de Deus espalhado por todo mundo. Mas há uma palavra, uma diretiva do Senhor para nós como comunidade de fé, para nós como igreja central. Certamente aquilo que Deus está tratando conosco hoje não é o que Deus está tratando com os nossos irmãos da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, de outras igrejas batistas espalhadas pelo bairro, pela cidade, pelo Brasil. Por quê? Porque há um propósito específico de Deus para cada comunidade de fé, há um tempo de Deus para cada comunidade de fé, e nós estamos discernindo o tempo de Deus e discernindo aquilo que Ele tem desejado, aquilo que Ele tem esperado de nós. E eu fiquei muito feliz hoje, quando a Patrícia trouxe a mensagem pela manhã, falando sobre obediência e fidelidade, porque eu tinha 2 mensagens separadas do meu acervo de mensagens, e eu estava orando ao Senhor sobre qual mensagem eu deveria pregar. E uma mensagem, que é a que eu vou pregar agora, conversa muito diretamente com a mensagem que foi pregada hoje pela manhã. E a outra mensagem que eu tinha separado lá do meu acervo, estava em dúvida se pregaria ou não, ela não tinha nada a ver com essa outra mensagem aqui, com essa mensagem aqui. E eu falei: Senhor, muito obrigado por confirmar no meu coração a mensagem que eu deveria pregar e por nos dizer claramente também aquilo que o Senhor tem esperado de nós, aquilo que o Senhor tem desenhado para nós como família de fé, como comunidade de fé. Então eu tenho certeza no meu coração que o Senhor tem nos abençoado ao longo de todo esse dia com essa mensagem, com essa palavra, e eu quero encorajar você a pegar essa palavra com toda a sua fé. Pegue essa palavra com toda a sua fé. Medite nessa palavra, reflita nessa palavra ao longo de toda a sua semana. Porque as mensagens que nós pregamos aqui aos domingos, elas são uma direção de Deus para a nossa semana. Elas não são mensagens aleatórias, que falam sobre assuntos aleatórios ou assuntos genéricos. Elas são sempre muito específicas para a nossa semana. Volta e meia eu recebo testemunho de alguns irmãos que falam sobre como a mensagem do domingo foi importante para uma decisão que ele teve de tomar, para uma direção que ele teve de tomar, para um posicionamento que ele teve de tomar. Então é assim que nós precisamos receber as mensagens que são ministradas aqui aos domingos, como uma diretiva de Deus para a nossa semana. Amém, meu irmão?
De repente você pode ouvir a mensagem e pensar, mas essa mensagem não fala tão diretamente às minhas necessidades agora. Mas pode ser que as suas necessidades, pode ser que ela fale diretamente às suas necessidades amanhã, ou depois de amanhã, ou quarta-feira. Você está comigo aqui? Por isso que é importante a gente ouvir o Senhor, através da pregação da mensagem, sempre com esse coração que está a esperar a direção de Deus, o caminho de Deus para a nossa semana. Amém, meu irmão? E essa é a mensagem do Senhor para nós ao longo de todo esse dia. Fidelidade, obediência, amor a Deus, santidade ao Senhor, porque de alguma maneira isso precisa ser absorvido por todos nós. Mais por alguns, menos por outros, mas todos nós precisamos absorver essa mensagem. E é nisso que Deus está trabalhando conosco ao longo desse dia, e é nisso que Deus quer continuar trabalhando conosco ao longo de toda essa semana. Pureza e santidade ao Senhor, amor ao Senhor e a sua palavra, as suas leis, comprometimento com a sua vontade, a sua expectativa para nós. Amém, meu irmão? Então vamos ouvir o Senhor a partir desse texto bíblico, porque é muito importante nós entendermos o que nos distingue como povo de Deus. O que nos distingue como povo de Deus, irmãos? O que nos distingue como povo de Deus não é necessariamente a roupa que nós vestimos, não é necessariamente as músicas que nós ouvimos, não é necessariamente a comida que nós comemos. Como povo de Deus, nós cremos em tudo o que a palavra de Deus nos diz a respeito dessas coisas também. Mas essencialmente não é isso, essencialmente não são essas coisas que nos distinguem como povo de Deus. O que nos distingue como povo de Deus é o amor que nós temos pelo Senhor, em resposta ao amor que Ele tem por nós, e a nossa fidelidade e obediência à sua expectativa com relação a nós, como seu povo, como seus filhos. O mundo, entre aspas, né? A Bíblia usa muito essa expressão, o mundo, para se referir às pessoas que ainda não nasceram de novo, ainda não se encontraram pessoalmente com o amor e a graça de Jesus. Ele saberá que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, quando ele puder ver em todo o nosso modo de vida que nós estamos comprometidos em amor com o nosso Senhor. E esse comprometimento de amor com o nosso Senhor, ele está necessariamente ligado, associado àquilo que a palavra de Deus nos ensina, os caminhos de Deus revelados para nós na sua palavra, e como nós vamos distinguindo isso, e como nós vamos andando e nos posicionando nisso. E aqui nós temos uma instrução clara do Senhor nas palavras do apóstolo João. Nós lemos: não amem o mundo e nem o que nele há. Não amem o mundo e nem o que nele há. Para entender corretamente essa instrução de João e obedecer a essa instrução bíblica dita pelo apóstolo João, a gente precisa considerar aqui como esse verbo ele está posto nesse conjunto de versículos. O verbo amar aqui, como aplicado nesse texto que nós acabamos de ler, ele tem dois sentidos. Um sentido participativo e um sentido redentivo. O sentido participativo diz respeito ao nosso amor, ao amor que sai de nós, que se manifesta de nós. E o sentido redentivo do amor tem a ver com o amor que vem de Deus para nós. Esse amor redentivo é o amor que salva o homem do pecado. E esse amor participativo é o amor do homem que deseja envolver-se ou não com o pecado. Por isso João diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Então, quando nós lemos essa expressão, amar o mundo, nós devemos interpretá-la como desejar envolver-se com o mundo. Certo?
quando nós lemos nas palavras de João, não amem o mundo e nem o que nele há, nós precisamos interpretar essas palavras dessa maneira. Não desejem voluntariamente envolver-se com o mundo. E essa palavra mundo, como eu ia explicando há pouco, ela não tem a ver com a criação de Deus, o mundo físico, mas com o espírito, o sistema organizado de crenças, de valores, de princípios, sob o domínio de Satanás e não de Deus. Não é muito difícil perceber que o povo de Deus tem princípios e crenças diferentes daqueles que não temem o Senhor, porque ainda não nasceram de novo, não o conhecem. É diferente? Sim ou não? É diferente, não é? Um exemplo muito claro e até muitas vezes complicado se praticar é o exemplo dito por Jesus. É o exemplo dado por Jesus no seu ensino aos discípulos, quando ele disse: olha, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Não é complicado muitas vezes, irmão? Por quê? Porque o que o sistema do mundo sob a influência de Satanás ensina? Odeie o seu inimigo, porque ele também te odeia. E tudo que você puder fazer para tirar ele do seu caminho, faça. Porque se você não fizer, ele vai fazer. Então, se um dos dois tem que tomar algum prejuízo, que seja o seu inimigo, não você. Não é assim que funciona no mundo, irmão? Então, não é muito difícil entender esse mundo, como João está se referindo aqui, a esse sistema organizado de crenças, de valores, de princípios, que está sob o domínio de Satanás e não sobre o domínio de Deus. Não sobre o domínio de Deus, não porque Deus não tem o domínio da sua criação, mas porque esse domínio está concedido por algum tempo, por um tempo provisório. Então, essa expressão que João coloca aqui, mundo, significa esse mau sistema, organizado aí pelo diabo e sob a sua influência. Então, quando nós lemos essa expressão mundo, nós devemos interpretá-la como o espírito e os valores contrários a Deus e a sua vontade. Certo? Então, quando nós lemos que nós não devemos amar o mundo, nós devemos interpretar esse amor como o desejo de envolver-se com o mundo. E quando nós lemos essa expressão mundo, nós devemos entender que esse mundo é o espírito e os valores contrários a Deus e a sua vontade. Então, com isso em mente, a gente poderia ler esse texto da seguinte maneira. Eu vou aplicar esses conceitos aqui ao texto. Nós teríamos, por exemplo, esse texto assim, olha: não desejem se envolver outra vez com o sistema desse mundo, com o espírito e os valores desse mundo, contrários a Deus e a sua vontade. Pois se alguém se entrega a esse desejo, o amor do Pai não está nele. Certo? Vou ler de novo. Não desejem se envolver outra vez com o sistema desse mundo, com o espírito e os valores desse mundo, que são contrários a Deus e a sua vontade. Pois se alguém se entrega a esse desejo, se alguém cede a esse desejo, o amor do Pai não está nele. Certo? E nós precisamos entender a gravidade dessa instrução de João. Nós precisamos entender a gravidade dessas palavras na instrução de João. Porque não há uma meia interpretação possível aqui. Ele está dizendo, olha, se alguém deseja envolver-se novamente com as coisas desse mundo, com o espírito, os valores, os princípios desse mundo, o amor do Pai não está nele. Mas se alguém submete esse desejo ao poder do Espírito Santo,
e permanece firme no caminho de Deus, então o amor do Pai está nele. Não existe esse meio ponto em que o amor está, mas não está. Entende? Ou alguém tem o amor do Pai, ou alguém não tem o amor do Pai. Está comigo aqui, irmão? Está claro isso na instrução de João. Isso é muito importante ser entendido e absorvido pelo povo de Deus, por nós, os crentes. Porque é o que eu disse no princípio dessa mensagem, irmão. O que nos distingue como povo de Deus é o nosso amor por Jesus e o nosso comprometimento com a obediência aos mandamentos de Jesus. E o nosso comprometimento e o nosso envolvimento com os princípios, os valores, as crenças, os caminhos, a ordem de Deus para o mundo. E não a ordem do mundo para nós. Isso é o que nos distingue como povo de Deus. Isso é o que nos qualifica como povo de Deus. É claro que na jornada cristã, todos nós estamos em diferentes níveis de maturidade espiritual. Alguns já estão mais maduros espiritualmente porque estão há mais tempo na jornada, outros menos porque estão há menos tempo na jornada. Mas todos nós, seja em qual for o ponto da jornada que estivermos, precisamos estar comprometidos, diga comigo, comprometidos. Comprometidos com os valores, os princípios, as crenças, as instruções, os mandamentos, a vontade de Deus revelada em Jesus para nós. Porque senão vai ser o que muitos de nós já vimos e já ouvimos. Tenho certeza que você já ouviu isso. Se não aconteceu se não aconteceu com você, aconteceu perto de você. Lá vem fulano. Fulano é crente. E crente. Já aconteceu, irmão? Você já viu isso? Crente, você não sabe de nada. Para ser fulano, para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. Já ouviu isso, irmão? Olha só que triste. Porque esse cara, ou essa mulher que pensa que é crente, é alguém em cujo coração o amor de Deus não está. Porque não está comprometida com a fidelidade e obediência aos mandamentos de Jesus. E isso não tem a ver, preste atenção, isso não tem a ver com os eventuais pecados que nós cometemos, os pecados que acontecem como um acidente na nossa vida, aqueles que nós cometemos porque fomos fracos e porque não subjugamos o desejo da nossa carne, mas nos arrependemos, nos levantamos e seguimos adiante. Não tem a ver com esse tipo de situação, tem a ver com o tipo de situação em que estamos aí, entendeu? Estamos aí, a gente vai para a igreja e a vida está acontecendo. Não há comprometimento, não há renúncia, não há abdicação. É esse tipo de situação a que eu estou me referindo. E aí você fala assim, fulano é crente. Crente, quer dizer, não há distinção. Não há nada que distingua esse crente de uma pessoa qualquer. De uma outra pessoa qualquer que não tenha nascido de novo, não tenha sido tocada pelo amor de Jesus, descoberta pela graça de Deus. Então, irmãos, a gente precisa entender a gravidade disso. A gente precisa entender a gravidade das palavras de João. E a gente precisa entender qual é a expectativa de Deus em nós. Qual é a expectativa de Deus em nós? Quando Jesus ensinou os seus discípulos sobre a influência do reino, ele disse, olha, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Aí diz, olha, mas se o sal perder o sabor, ele não presta para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. E você sabe que o sal pode perder o sabor, sim ou não? Se o sal ficar exposto a qualquer tipo de impureza, a qualquer tipo de... ele pode acabar perdendo o seu sabor. Há algumas circunstâncias específicas, especialmente de exposição, que podem fazer o sal perder o seu sabor.
de proteção, de cuidado, que podem fazer o sal perder o seu sabor. E Jesus está dizendo, olha, se o sal perder o sabor, vai adiantar, não vai servir para nada. Ele continua dizendo, vocês são a luz do mundo. Olha, mas ninguém acende uma luz e põe ela debaixo da cama. Ninguém põe essa luz escondida. Não, essa luz ela precisa estar no lugar apropriado para iluminar todos os que estão na casa e podem estar ao alcance dela. Então, quando Jesus está ensinando sobre a influência do reino, ele está ensinando que a vontade de Deus é que o seu povo seja distinguido por esses elementos que os qualificam como um povo exclusivo de Deus. O sal, a luz, a boa influência que vem das crenças, que vem dos valores, que vem dos princípios, que vem da palavra que nos foi deixada por Deus, que nos foi dada nos ensinos de Jesus no Novo Testamento, dos apóstolos no Novo Testamento. Amém, irmão? Paulo depois vai dizer, muito tempo depois de Jesus, Paulo vai dizer, olha, todos aqueles que estão em Cristo são seus embaixadores. Sabia disso, irmão? Você é um embaixador de Cristo. Você nasceu de novo, você é crente. Você é um embaixador de Cristo. O que acontece, irmão, com o embaixador brasileiro que está nos Estados Unidos agora? Se esse embaixador sai da embaixada, começa a ir para a noitada, começa a beber, a se comportar mal, sabe? O que acontece com esse embaixador? O que acontece, irmão? A embaixada brasileira é notificada, provavelmente esse cara vai ser mandado de volta, quer dizer, deveria, né? Ser mandado de volta para o Brasil, e ele não serviria mais aquela função. Por quê? Porque há um protocolo, há um modo, há um meio, há um caminho. O embaixador não pode se comportar de qualquer maneira, o embaixador não pode, sabe? Somos embaixadores de Cristo, representando os interesses de Cristo nesse mundo. Quais são os interesses de Cristo nesse mundo? Que o reino de Deus cresça e seja expandido por meio da pregação do Evangelho, à medida em que outras pessoas, por meio da nossa influência, vêm para o Evangelho e são encontradas pelo poder do Evangelho, cobertos pela graça de Deus, nascem de novo, se tornam filhos de Deus pela fé em Jesus. Essa é a expectativa de Deus. Essa é a responsabilidade dos embaixadores de Cristo. Essa é a minha, a sua responsabilidade, a responsabilidade da igreja. Mas há um protocolo, há um caminho, há um meio. Nós não podemos ser embaixadores de qualquer modo, de qualquer maneira. Está comigo aqui, irmão? Então nós precisamos pensar nisso. E veja, voltando ao texto principal, João descreve o que muitos comentadores bíblicos chamam como a tríade do mal. O que é a tríade do mal? Isso se refere a essas três principais características do espírito do mundo. Quando João diz, olha, não amem o mundo e nem o que nele há. Então ele vai dizer que esse modo de viver de quem não nasceu de novo e está sob a influência de Satanás, e está sob a influência da sua carne, está sob a influência da natureza pecaminosa, é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Então João está dizendo, olha, não desejem novamente, outra vez, se envolverem com as coisas desse mundo. Ou seja, não se deixem seduzir e não se deixem derrubar pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos e pela soberba da vida. O que é a cobiça da carne, irmão? A cobiça da carne é o puro e simples desejo da nossa natureza pecaminosa, do nosso homem carnal. Por quê? A gente precisa se lembrar que o novo nascimento, ele nos liberta do poder do pecado, mas ele não faz desaparecer completamente a nossa natureza pecaminosa. Por isso o apóstolo Paulo, ensinando aos romanos, ele diz, olha, o pecado, eu acho que é Romanos, se eu estiver errado, alguém depois me corrija. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o que acontece quando a gente se torna um filho de Deus, quando a gente nasce de novo pela fé em Jesus, o que o mundo gosta de chamar de se tornar crente, ser crente, quando a gente se torna um crente, o que acontece? O poder do domínio
da natureza pecaminosa, ele é quebrado. E agora, nós não somos mais regidos, dirigidos, governados pela nossa natureza pecaminosa, mas pelo Espírito de Deus que vem habitar em nós. Mas a natureza pecaminosa continua existindo. E o pecado vai continuar assediando a sua alma. O pecado vai continuar propondo a você que você se envolva novamente com os desejos, se envolva novamente com a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos e com a soberba da vida. É por isso que João faz esse alerta. E é por isso que nós precisamos tomar por grave as palavras de João e entender o que Jesus espera de nós e nos posicionarmos nessa expectativa de Jesus com aquilo que ele disponibilizou a nós, ao seu povo, à sua igreja, para estarmos firmes nesse caminho até que ele venha. Nós não somos mais governados pela natureza do pecado, mas ainda certamente seremos assediados pela nossa natureza carnal. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos tornar sem efeito os desejos da nossa natureza pecaminosa, alimentando e fazendo crescer sempre os desejos da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Quando a gente nasce de novo, irmão, o que nasce de novo é o nosso espírito. Mas nós não somos só espírito, nós também somos alma e corpo. E a nossa alma, que é onde estão os nossos desejos, o nosso intelecto, que é onde está a nossa racionalidade, ela precisa ser renovada. Por quê? Porque nós ainda estamos aqui, até que Cristo volte. O Espírito de Deus veio habitar em nós. Bum! Uau! Que maravilha! Mas agora, a nossa alma precisa ser renovada. A nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos aprender os caminhos de Deus, aprender os modos de Deus. Nós precisamos aprender a expectativa de Deus. Nós precisamos aprender o que é ser um filho de Deus e como Deus deseja que as coisas funcionem nesse mundo e qual é o nosso lugar nesse funcionamento das coisas no mundo, como Deus deseja que sejam. Isso leva tempo, porque isso acontece dentro de um processo. E esse é o processo de uma vida inteira, porque nunca chegará o dia em que qualquer um de nós poderá dizer: basta, não há mais nada que eu precise saber, não há mais nada que eu precise aprender sobre Deus, porque eu já sei tudo. Você concorda comigo, irmão, que esse dia nunca vai chegar? Então até que Cristo volte, nós estaremos aprendendo, nós estaremos crescendo, conhecendo algo novo, uma faceta nova de Deus. Nós estaremos lutando contra a nossa natureza carnal, submetendo a nossa natureza carnal ao poder do Espírito Santo para andarmos em pureza e santidade nesse mundo, enquanto a nossa carne é assediada, enquanto a nossa alma é assediada pelo pecado, nós permanecemos firmes, porque amamos o Senhor, não amamos o mundo. Amém, irmão? Amamos o Senhor, não amamos o mundo. Então nós precisamos fazer crescer os desejos da nossa nova natureza. Nós precisamos fazer a oração sugerida por Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, Paulo diz assim: olha, busquem as coisas que são de cima e pensem nas coisas que são de cima. Nós podemos fazer essa oração todos os dias, e nós devemos fazer essa oração todos os dias. Senhor, converta o meu coração e os meus pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, faça-me desejar as coisas de cima, faça-me buscar as coisas que são de cima. Faça-me amar o Senhor cada vez mais. Faça-me desejar andar com o Senhor cada vez mais, conhecer o Senhor cada vez mais. Faça-me vencer as tentações da minha carne, faça-me vencer. Sabe, irmão, nós não podemos pensar que entregamos a nossa vida a Jesus, passamos a pertencer a uma igreja e o problema está todo resolvido. Não, não está, irmão. Não está. Não está. O problema só começou a ser resolvido, mas ele ainda precisa ser desenrolado. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, como ensina o apóstolo Paulo. Está comigo aqui, irmão? Essa é a cobiça da carne. É o que a nossa natureza pecaminosa deseja, de dentro para fora.
Você fica muito tempo sem ler a Bíblia, fica muito tempo sem orar, fica muito tempo sem vir à igreja. Rapidinho, irmão, você está começando a querer pecar de novo. Sim ou não? Eu sei que você sabe que sim. Porque isso é o que acontece com todos nós, todo ser humano. Se você é gente, acontece com você. Se você não estiver alimentando o teu espírito, se você não estiver colocando a verdade para dentro, se você não estiver em comunhão com os irmãos através da igreja, se você não estiver orando, se você não estiver jejuando, se você não estiver buscando as coisas de cima, irmão, rapidinho, a tua carne começa a ganhar força e começa a te impulsionar a pecar de novo. Estou falando alguma bobagem? Isso é a cobiça da carne, o desejo da carne. Carne é a nossa natureza pecaminosa. É essa parte de nós que ainda deseja o pecado, que ainda precisa ser transformada, renovada, que ainda precisa ser moldada pelo poder do Espírito Santo. Mas João também fala sobre a cobiça dos olhos, que são essas tentações que nos assaltam. Não mais de dentro para fora, como a cobiça da carne, mas de fora para dentro, através daquilo que nós vemos. A cobiça dos olhos, irmãos, é essa tendência a se deixar cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus reais valores. Por exemplo, a visão que Eva teve da árvore proibida, do fruto da árvore proibida, como sendo agradável aos olhos. É o que está escrito lá em Gênesis. E quando Eva viu que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que Deus disse, da qual eles não poderiam comer, ela viu que aquilo era agradável aos olhos. Está escrito no texto. Como foi também com Acã, como a Patrícia pregou de manhã, Acã viu nos despojos da guerra aquela bela capa babilônica, viu prata, viu ouro. Olha a cobiça dos olhos. O olhar lascivo de Davi, quando Davi, do seu palácio, da varanda do seu palácio, viu Betseba tomando banho, nua. A cobiça dos olhos. São alguns exemplos óbvios do que é a cobiça dos olhos. O amor pela beleza, divorciado do amor pela bondade. O amor pela beleza, associado ao desejo pecaminoso. Isso é a cobiça dos olhos. Amém? É por isso que a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente vê. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com as coisas a que os nossos olhos estão expostos. Por quê? Porque há nesse mundo muita cobiça da carne. Perdão, há nesse mundo muita cobiça dos olhos. Que Satanás usa para assediar o nosso coração. Está vendo lá? Oh, pode ser para você, pode ser com você, pode se pegar. Vai lá, prova, experimenta. Tenta isso, tenta aquilo. Por causa de coisas que você vê, por causa de coisas a que você está exposto, por causa da cobiça dos olhos. E em seguida João fala sobre a ostentação dos bens, ou a soberba da vida, ou a arrogância da vida, como algumas outras versões da Bíblia colocam. O que é a ostentação dos bens, ou a soberba da vida? É essa arrogância, essa vanglória relacionada com as circunstâncias externas de alguém. Posição, vestuário, uma ostentação pretensiosa, carregada por esse desejo de brilhar para ofuscar os outros, por meio da posse de bens nesse mundo. A soberba da vida. Precisa estar consciente de quem nós somos, de onde nós estamos. A gente precisa estar consciente do que a gente tem, do que a gente não tem, do que a gente pode, do que a gente não pode. A gente pode ficar fascinado com a vida do outro e querer viver a vida do outro sem condições de viver a vida do outro, porque a gente não sabe quanto custa a vida do outro. A gente não pode se deixar levar pela soberba da vida. Satanás sempre nos tentará nessas três dimensões. Ele sempre nos tentará de dentro para fora, através do desejo da nossa carne. Ele sempre nos tentará de fora para dentro, através do que os nossos olhos veem. E ele sempre nos tentará através da soberba da vida, que é esse desejo
por riquezas, posses, bens materiais, carregado por essa arrogância, carregado por esse desejo de ser, de se mostrar, de aparecer, de se sobrepor aos outros. Está comigo até aqui, irmão? Então João está dizendo, não amem o mundo, nem o que o mundo há, e nem o que no mundo há. Não se deixem levar ou não desejem se envolver outra vez com a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos, com a arrogância da vida. Não façam isso, porque se vocês fizerem isso, o amor do Pai não está em vocês. E aí no versículo 17, João diz assim, olha, o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós ouvimos a instrução de João sobre amar o mundo e sobre não nos deixarmos levar pelos desejos da nossa natureza carnal. Desejos de dentro para fora, de fora para dentro. E também pela soberba da vida. E ele diz, olha, vocês precisam fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga comigo, vontade de Deus. Deus tem uma vontade sobre nós, irmãos. Deus tem uma vontade sobre nós. E nós precisamos buscar, conhecer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. João afirma que o mundo passará e que somente os que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Então nós nos devemos lembrar o que é essa vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 8. Põe na tela para mim aí, produção. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Há muitos textos bíblicos que falam sobre muitas dimensões da vontade de Deus. Mas veja só o que diz esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8. Portanto, quem rejeita estas coisas, agora sim, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Avante. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. A vontade de Deus é a nossa santificação. Santificação. E a santificação, irmãos, é esse processo. Eu falei há pouco, né? Esse processo, o processo de uma vida inteira. Esse processo, através do qual o Espírito Santo vai nos ensinando, nos moldando e transformando segundo a vontade de Deus, da pessoa que éramos antes de Cristo, para a pessoa que devemos ser agora em Cristo. Ele vai nos ensinando, ele vai nos moldando, ele vai trabalhando em nós, e nós vamos sendo transformados. É um processo, irmão. Por isso que eu disse que entregar a vida a Jesus e começar a vir à igreja não resolve o problema todo. O problema só começou a ser resolvido. Você vai precisar continuar trabalhando nele, junto com o Espírito Santo agora. Nesse processo chamado santificação. Porque essa é a vontade de Deus. Então se eu perguntar quem quer a vontade de Deus aí, todos vão levantar a mão. É preciso saber qual é a vontade de Deus. Porque, irmãos, nada é mais importante para Deus do que o que acontece do lado de dentro de cada um de nós. Durante muito tempo se deu uma ênfase muito grande às coisas que Deus pode fazer e às coisas que Deus pode dar. De maneira que muitas pessoas acabam ficando no caminho
por causa das coisas que Deus pode fazer e por causa das coisas que Deus pode dar. Quando, na verdade, as coisas que Deus pode fazer, as coisas que Deus pode dar, não são as coisas mais importantes com as quais Deus está envolvido e nas quais Deus está interessado. A coisa mais importante é a nossa transformação interior. É a nossa santificação. A coisa mais importante é que o mentiroso passe a ser alguém que fale a verdade. É que o depravado passe a ser alguém puro. É que o trambiqueiro passe a ser alguém honesto. É que o cara que era brigão, passe a ser alguém pacífico. É que o cara que era desorganizado, tinha a vida toda bagunçada, agora tem a sua vida ordenada. Tem as coisas colocadas em ordem. Isso é o que realmente interessa a Deus. Amém? E é claro, Deus é bom. Deus é um Pai bondoso e amoroso. Nesse processo, ao longo do caminho, Deus vai deixando algumas bênçãos caírem sobre nós. E nós vamos desfrutando dessas bênçãos. Mas as bênçãos de Deus e as coisas que Deus pode fazer por nós não são as coisas primeiras com as quais Deus está preocupado e nós também devemos estar. Mas sim aquilo que acontece do lado de dentro. Porque a vontade de Deus, disse Paulo, é a vossa santificação. Amém, irmão? A vossa santificação. E a única maneira de nós cumprirmos, ou melhor, a única maneira de nós atendermos essa expectativa do Senhor em cada um de nós, de não amarmos o mundo, é, obviamente, sendo santificados pelo poder do Espírito Santo, enquanto nós crescemos no amor a Deus. E para conservar essa obediência e essa fidelidade ao mandamento bíblico, à instrução bíblica de não amar o mundo, nós precisamos observar pelo menos três coisas muito importantes, que não são novas, absolutamente. Porque nós falamos sempre aqui, sempre. Vez sim, outra também. Me lembrei de Pedro agora, né? Acho que na primeira ou segunda carta, Pedro diz assim, olha, eu não me canso de escrever as mesmas coisas para vocês. Porque é para o bem de vocês que eu preciso escrever isso de novo. Sabe? Às vezes a gente pode ser iludido por esse desejo pelo inédito, né? Qual é a revelação nova? Qual é a grande maravilha que vai ser dita hoje? Qual é a palavra que vai ser pregada hoje? Qual é aquela profecia que vai ser entregue hoje? Aquela coisa que eu nunca ouvi, aquela coisa que é completa. Irmãos, é melhor a gente desejar ouvir sempre a mesma coisa, para essa mesma coisa perfurar o nosso coração, até o ponto de entrar mesmo, profundamente, no íntimo, no mais íntimo do nosso ser, e nos transformar pelo poder transformador da palavra de Deus. Porque aí sim nós teremos tido algum avanço. Três coisas importantes para aqueles que querem amar o mundo. Primeiro, obviamente, é o compromisso com a palavra de Deus. Porque veja, quando Jesus estava orando antes de ser crucificado, e ele orou pelos seus discípulos, ele orou por aqueles que ainda haveriam de crer, ele orou pela obra do reino de Deus, que deveria ser expandido pelo trabalho dos discípulos, ele estava lá orando, e ele disse assim, Pai, santifica-os. Qual que é a vontade de Deus para nós? É nossa? Qual é a vontade de Deus para nós? É nossa? Santificação. Aí Jesus está lá no Getsemane orando. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, não há santificação sem a operação do Espírito de Deus na mente e no coração de um homem nascido de novo, através da palavra, através da Bíblia. Não há. Sabe, nós vivemos num tempo onde tudo é tão fácil.
E é tão rápido conseguir tudo que se quer. Você não precisa nem se dar o trabalho de sair de casa para comprar a comida que você quer comer, para comprar o remédio que você precisa, para comprar a roupa que você queira vestir, um tênis que você queira calçar. Você pega tudo pela internet, chega tudo no teu colo. Você fica sentado no sofá, cai tudo no teu colo. Você só precisa de alguns cliques, dinheiro na conta e alguns cliques. Não é nem clique mais, né? Alguns touches. Preste atenção, irmão. Porque o espírito desse mundo está operando por trás de todas essas coisas, como o avanço da tecnologia. Veja bem, eu não estou dizendo que isso é do diabo, eu não estou dizendo que isso é ruim e que você deve fugir dessas coisas, pelo amor de Deus. Eu quero crer que você é inteligente para entender o que eu estou dizendo. Mas o espírito desse mundo também se vale dessas coisas para distrair o homem e confundi-lo com tanta informação, com tantas possibilidades, e com tanta velocidade, com tanta rapidez, que parar para ler a Bíblia por meia hora, irmão, é a morte. Parar para ler a Bíblia por meia hora, você não consegue. Um versículo você vai olhar o WhatsApp, 2 versículos você vai abrir o Instagram, 3 versículos você quer ver um e-mail. Isso é alguém sobe uma notificação e alguém vai fazer um devocional, vai abrir a Bíblia com o Netflix aberto com... Irmão, estou falando bobagem aqui, irmão? Não parece, muitas vezes, que meia hora são 5 dias? Por quê, irmão? Porque esse é o espírito desse mundo. Esse é o espírito desse mundo. Tudo, guarde o que eu vou dizer para você, irmão. Tudo o que Satanás puder fazer para afastar você da sua Bíblia, ele vai fazer. Tudo o que ele puder fazer para afastar você da sua Bíblia, ele vai fazer. Pelas caras de vocês, dá para ver se esse aqui essa semana não leu. Essas aqui, acho que hoje também não leu. Esse aqui... assim, dá uma coçada na cabeça. Distração à parte, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou você se compromete com a palavra de Deus. E o que é isso? O que é se comprometer com a palavra de Deus? É se comprometer em expor a sua mente, os seus olhos, as suas afeições, as suas emoções, ao poder que há na palavra escrita de Deus. Se você não fizer isso, o diabo fará outra coisa. Com a sua mente, com os seus olhos, com as suas afeições. Porque há um poder inexplicável na palavra de Deus para santificar o homem que se expõe a ela. Uma vez eu ouvi de um pregador, achei isso muito interessante. Quando eu ouvi, nunca mais me esqueci. O pregador dizia assim: eu estava aconselhando o Jó, e o Jó falava que ele era bombardeado por pensamentos ruins. E ele orava, e os pensamentos não iam embora. E eu falei para ele: pensamento ruim não se cura coração, pensamento ruim se cura com a palavra. Você precisa renovar a tua mente. Você precisa encher a tua mente com a palavra. E você vai começar a pensar corretamente, pensar de acordo com a palavra. Porque a palavra santifica, irmão. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há santificação a parte da palavra de Deus. Amém? Se você quer viver na vontade de Deus, se você quer ser santificado, se quer viver em santidade e pureza ao Senhor, você precisa abrir a sua Bíblia. Amém, irmão? Você precisa abrir a sua Bíblia. Quem está acompanhando o plano de leitura anual da Bíblia com a gente? Ó, pouquíssimas mãos. Pouquíssimas mãos. Quem está atrasado no plano de leitura aí?
Ah, tá bom, tá lendo. Tem que pregar isso de novo. E de novo, e de novo, e de novo, de novo. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Não há santificação sem a palavra. Eu estou que nem Pedro, irmão. Se eu tiver que pregar isso até Jesus voltar, eu vou pregar. Eu não canso de escrever as mesmas coisas para vocês. Segunda coisa importante para quem quer andar na vontade de Deus, para quem quer não ser corrompido pelo amor ao mundo, é a disciplina da vontade. Salmo 143, versículo 10, produção. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Olha só, irmão, a cola está aí. Só não pega quem não quer. Davi orou, o rei Davi orou. Por que a gente não vai orar? Senhor, ensina-me, bota na tela de novo aí. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Se você não fizer essa oração ao Senhor, irmão, na força da tua vontade, você não vai acertar. Talvez você acerte uma, duas, você vai errar mais do que acertar. Se você não orar por isso todos os dias, se você não buscar por isso, se você não pedir que o Espírito Santo subjugue a vontade da sua carne e te leve a fazer a vontade de Deus, em pouco tempo a sua carne vai estar dando as cartas e você vai estar fazendo aquilo que você sabe que não deve. E que muitas vezes você não quer, mas faz porque não tem força para não fazer. Faz porque a palavra de Deus não tem prevalência na sua vida. Faz porque você não tem orado ao Senhor, pedindo que o Senhor te ensine a fazer a sua vontade. Então ore todos os dias para que a sua vontade seja disciplinada, irmão. Amém? Ore todos os dias para que a sua vontade seja disciplinada. Não ore só para que Deus te proteja na saída, na entrada. Não ore só para que Deus te proteja das balas perdidas. Não ore só para que Deus te proteja das confusões, de acidentes. Não, ore, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Eu garanto a você, irmão, eu garanto a você que se você começar a fazer essa oração todos os dias, em pouco tempo, você vai começar a perceber o Espírito Santo guiando você e te levando a fazer coisas, e te levando a lugares, e te levando a posicionamentos que você não faria, não teria, só por causa da sua vontade. Mas porque o poder do Espírito Santo está operando em você. E Ele está te ensinando e te levando a fazer a vontade de Deus. Amém? Então a gente precisa se comprometer com a palavra, renovar a mente na palavra, se expor à palavra. Mas a gente também precisa disciplinar a nossa vontade. Porque, irmão, até crente bom, até crente que lê a Bíblia, às vezes tem vontade de pecar. Até crente bom, até crente que está, sabe, está direitinho, vivendo a sua vida direitinho com Deus, às vezes tem vontade de pecar. Mas ele não vai pecar se a sua vontade estiver disciplinada. Às vezes, quando eu estou orando, eu uso a minha imaginação para criar um lugar. Eu criei um lugar dentro de mim, que na minha oração eu chamo o núcleo das minhas vontades. É um lugar dentro de mim, eu me vejo por dentro assim, eu vejo um lugar e eu vejo um pontinho lá dentro daquele lugar. Eu falo, Senhor, toca com teu poder lá no núcleo das minhas vontades. Anula o poder anula as vontades da minha carne, coloca lá dentro as vontades, a vontade de fazer a tua vontade, a vontade de viver para a glória do teu nome. Ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito me guie. São as palavras de Davi, podem ser as nossas palavras também. Amém, irmão? Terceira coisa importante é o acesso ao coração. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ponto. Simples. Simples assim. Então você precisa se comprometer com a palavra. Você precisa disciplinar a tua vontade.
e você precisa proteger o teu coração. Quem são as pessoas que acessam o teu coração, que te influenciam? Quem são as pessoas de quem você ouve conselho? Quem são as pessoas que eventualmente dirigem a tua vida? Não faz isso não, cara, vem para cá, faz assim. Quem são essas pessoas? São pessoas sábias ou são pessoas tolas? São pessoas que amam o Senhor, são pessoas que querem que o Senhor faça a sua vontade na tua vida, são pessoas que querem que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, são pessoas que estão dispostas a caminhar uma jornada contigo para que o Senhor faça na tua vida a vontade dEle. Você precisa proteger o teu coração, meu irmão. O próprio Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. A NVI, se eu não me engano, diz, pois disso depende toda a sua vida. Você precisa guardar o teu coração. Essa semana eu estava lendo um artigo do professor Franklin Ferreira, um teólogo renomado, teólogo brasileiro renomado, novo ainda. Ele estava falando sobre esse comportamento que as pessoas assumiram na internet. Essas caixinhas de perguntas se tornaram verdadeiros gabinetes a céu aberto, né? Gabinetes pastorais a céu aberto. Então as pessoas fazem perguntas das mais simples às mais complexas, querendo uma sabedoria de um influenciador digital. Uma sabedoria que ele deveria buscar no Senhor, que ele deveria buscar com os seus líderes espirituais, com os seus pastores, buscar em gente séria. Ele está na internet, está procurando se salvar da sua guerra na internet. Você está doido, irmão? Não faz isso não. Não faz isso não. Você não faz ideia. Você não faz ideia de quem é a pessoa do outro lado respondendo para você. Você não faz ideia da integridade dessa pessoa. Você não faz ideia da reputação dessa pessoa. Você não faz ideia. Ande com os sábios e você será sábio. E ande com os tolos e você acabará mal. Não tem problema nenhum, irmão. Você usar a internet, acessar o YouTube para assistir algumas pregações. Ok. Mas calma também. Porque você ouve o fulano, o beltrano, o ciclano, e todo o restante dos amigos deles. Cada dia você ouve cada dia da semana você ouve um assunto diferente do outro, um tema diferente do outro. E tu não lembra nem o versículo que o teu pastor falou no domingo. Faz sentido ou não faz, irmão? Pastor ora, busca, pensa, reflete, escreve, traz uma mensagem, traz um versículo. Olha, Deus está falando isso aqui com a gente. Aí segunda você ouve o fulano, o beltrano, o ciclano, e vai ouvindo, e vai acumulando mensagem, vai na internet, e vê, e vasculha lá o que os outros estão falando. Você precisa guardar o teu coração, irmão. Então olha só, para finalizar, João diz, não amem o mundo e nem o que há no mundo. Você quer amar o Senhor? Amém, irmão? Você precisa se comprometer com a palavra. Você precisa disciplinar a tua vontade. E você precisa guardar o teu coração. Amém? Se você puder sair daqui hoje de manhã nós ouvimos sobre obediência. Obediência. Bom, como é que faz para obedecer se a gente não sabe o que tem que fazer? Tem muito crente que acha que obedecer a Deus é não beber cerveja, é não falar palavrão, é não fumar cigarro. Está tudo bem. Se a gente não faz essas coisas, está tudo bem. Como é que a gente sabe o que é para obedecer se a gente não tem cartilha, não tem o protocolo? Então você quer amar o Senhor, você quer fazer a vontade de Deus é a tua santificação, você quer que o Espírito Santo te submeta, você quer que o Espírito Santo haja com poder na tua vida nesse processo de santificação, você precisa primeiro se comprometer com a palavra. Santifica-os na verdade, Senhor, a tua palavra é a verdade. Segundo, você precisa disciplinar com a vontade, fazer a oração de Davi todos os dias. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Senhor, guia os meus pés nesse caminho. Não me deixe tropeçar, não me deixe errar, nem à direita, nem à esquerda, nem à frente, nem atrás. Me ensina a fazer a tua vontade, me ensina, me ensina. E você precisa guardar o teu coração. Para de ficar expondo o teu coração para tudo que é gente, de todo tipo.
ore mais, confie mais no Senhor, busque sabedoria e orientação com pessoas sábias, que vão te ajudar a andar no caminho de Deus, que vão te ajudar a que Deus faça na tua vida a vontade dEle. Ande com os sábios, você será sábio. Mas se você ficar andando com todos, você vai acabar mal. Amém? Irmãos, eu estou cada vez mais convencido de que o que vai, como as pessoas dizem aí fora, né? O que vai distinguir os meninos dos homens no tempo dos últimos dias, no tempo que antecede a volta de Cristo, é exatamente esse comprometimento com a vontade de Deus, o comprometimento com a pureza e a santidade ao Senhor, com o processo da santificação, com a palavra, com oração. Como nós precisamos voltar a orar, irmãos. Como nós precisamos voltar a orar. Logo depois da Páscoa, a gente vai mobilizar um encontro semanal de oração para a igreja. Conversando com a pastora Érica, a gente chegou à conclusão de que a gente precisa reunir a igreja para orar. Não é? Então, a gente precisa entender a importância e a força dessas coisas na nossa vida, nesse processo de santificação. Senão, irmão, a gente vai ficar patinando, a gente vai ficar sempre na superfície, sempre lidando com os mesmos problemas, sempre, sabe, num nível de maturidade espiritual muito baixo, muito. E aí as coisas vão ficando difíceis. Isso não é o que Deus quer para nós. Deus quer o nosso progresso, o nosso avanço, nosso crescimento, a nossa maturidade. Deus quer glorificar o seu nome na nossa vida. Amém, meu irmão? Eu quero que você fique de pé.